Quando as regras do jogo mudam de uma vez, todo mundo tem que correr para encontrar uma estratégia nova. Afinal de contas, não adianta olhar para trás para encarar novos desafios, novas condições. Você que é fã de carro está vendo isso com muita clareza no processo de eletrificação, onde todas as montadoras estão tendo que rever, estão tendo que refazer suas estratégias e o seu foco com base nessa nova tecnologia. Tudo em busca de encontrar um segmento de mercado onde dê para se sair bem. No caso da Honda, esse foco é bem claro. Ele está num design sóbrio e atraente, comum a todos os carros, uma mecânica híbrida muito eficiente, mas que não transforma demais a sensação ao volante e, claro, a confiabilidade, que é um dos grandes pilares, um dos grandes trunfos da marca. Tudo isso vem com um preço. E eu falo disso já já, mas também tudo isso se aplica ao novo CR-V. O maior SUV da Honda no Brasil vem importado da Tailândia e agora é híbrido e chega a uma nova geração, melhorando bastante coisa, mas ao mesmo tempo mantendo a essência desse carro. Isso até que é bom, e eu vou te falar o porquê. Mas antes de eu te contar tudo sobre o novo Honda CR-V, não se esquece, claro, de escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela e assinar a 4 rodas. 2024 promete ser um ano de muito lançamento, muita novidade aqui no mercado. E seja na revista, no site, nas redes sociais, não faltam meios de você acompanhar tudo isso. Não se esquece também de baixar o nosso aplicativo, seja na App Store ou na Play Store, e ter um meio ainda mais fácil de ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado brasileiro e, claro, coisas interessantes e novidades que acontecem lá fora e que logo, logo também chegam aqui eventualmente. Vamos logo quebrar o gelo. O CR-V chega no Brasil por R$ 352.900. É bem caro. Só que a Honda não parece muito preocupada em fazer volume com esse SUV não. Ela inclusive já é bem realista na estimativa de que ele vai vender algo em torno de 150, num mês muito bom, talvez 200 unidades. Mas aqui a gente tem elementos que fazem sentido num conjunto da obra. Eu estou falando de bastante espaço, de boa qualidade, tanto mecânica quanto construtiva, e tecnologia, seja na mecânica híbrida, seja em outros aspectos. É um carro para um consumidor bem específico. Mas a gente vai te mostrando isso aos poucos. Vamos começar pelo visual. Aqui no Brasil, por definição, o SUV do Civic é o ZR-V, que é do tamanho de um Compass, mais ou menos. Mas quem normalmente é associado ao Civic e continua se parecendo bastante com ele em termos de estilo é o CR-V. Isso fica bem claro, por exemplo, aqui nos faróis, que tem esse formato mais ou menos parecido com uma espada, uma lâmina, assim, digamos, que está no Civic e também no Accord, que já recebeu uma reestilização bem recente e se diferenciou um pouquinho, mas mantém a ideia geral. Isso também fica um pouco claro nesse capô um pouco mais proeminente, com formas mais quadradas, formas mais retas, digamos, e na grade, que mantém também esse formato mais quadradão e essa malha hexagonal. Percebe que enquanto as marcas chinesas apostam em carros com um visual bem ousado, que quando a gente vê na rua, logo percebe que são coisas novas, disruptivas, os japoneses decidiram ir para um caminho oposto. Eles entenderam que há espaço para quem quer mais discrição. E o CR-V, claro, combina com isso. Como eu te falei, ele é bem parecido com o Civic, que por si só também é bem discreto. Até elementos que eram bem típicos da Honda foram alterados sempre nesse rumo, nesse caminho da sobriedade. Um exemplo é essa lâmina que antigamente era cromada e agora é em black piano. Na verdade, muitas coisas, como essa grade também hexagonal, que eram cromadas, sempre foram cromadas não só nessa marca, mas como uma tendência geral automotiva, agora estão caindo para esse estilo mais ao black. Ao mesmo tempo, mudanças tecnológicas vão permitindo outras soluções. Os faróis, como eu te falei, eles são bem finos, afinal de contas, são Full LED. Aqui a gente já tem DRL, farol alto, farol baixo e o único farol auxiliar é bem pequenininho, ele fica aqui embaixo e te dá mais espaço no para-choque como um todo. Isso tudo aqui é feito pensado no mercado global e o Brasil tem as suas especificidades, mas talvez não seja no mundo inteiro o mercado mais racional. O brasileiro, na verdade, é bem passional na questão do carro, o que é legal, né? Há espaço tanto para quem é muito razão, quanto, claro, para quem é bastante emoção, como a gente aqui na Quatro Rodas muitas vezes. Mas também há consumidores que gostam de uma coisa bem objetiva, sem chamar muita atenção, com qualidade, mas, claro, bonito, né? Se
pode ser bonito, por que não ser? Eu acho que é o caso do CR-V, onde também, muitas vezes, a forma encontra a função de pequenas maneiras que a Honda soube construir também de uma forma racional para ter um design, uma identidade marcante. Um exemplo do que eu estou falando, perceba o tamanho desse emblema aqui na frente, ele é do tamanho da minha mão, ele é bem grande. Ao mesmo tempo, ele segue uma outra tendência das marcas como um todo, ele é em baixo relevo, não é monocromático como outras concorrentes vêm fazendo, mas em baixo relevo, e ele também esconde os radares. Esse carro, ele tem o Honda Sensing, que é um pacote de hadas que inclui controle de cruzeiro adaptativo, assistência de permanência em faixa, coisas que eu te conto mais ao volante, e estão escondidas aqui atrás. Uma solução elegante, que a gente sempre valoriza, mas que também para o Brasil tem um pequeno problema, que é a questão dos furtos. A gente viu isso bastante com a Volkswagen, tanto no Nivus quanto em algumas versões do Virtus, que escondem o radar atrás do emblema da mesma maneira. E os consumidores percebiam que de vez em quando esse emblema era roubado, ele pensava que era só substituir a pecinha, e quando se davam conta, na verdade tinham que pagar alguns bons milhares de reais, não só pela decoração, mas também pelo pacote tecnológico que vai aqui atrás. Quando a marca tem bom gosto e coerência no senso estético, na escolha de design, o fato de a gente ter um produto feito para o mercado global e importado para o Brasil sem muitas adaptações para o brasileiro, acaba sendo uma coisa boa, porque a gente ganha algo diferente, uma opção diversa dos rivais à venda no mercado. No caso do CR-V, eu gosto bastante principalmente do caimento bem retão dessa traseira, que dá um pouco de aspecto de minivan. É algo que o norte-americano principalmente gosta, o CR-V é um sucesso de vendas lá, e se soma também ao balanço traseiro bem grande nessa ideia. É claro que esse balanço traseiro também serve para o porta-malas, que também cresceu nessa nova geração. São 581 litros no padrão de medição VDA, que é o padrão mais honesto, digamos assim, de calcular o volume. Mas ao mesmo tempo, aspectos da geração passada do CR-V se mantêm, principalmente essas lanternas em aspecto vertical, mas que agora ganham essa entrada aqui para a tampa do porta-malas. Só que isso aqui não é mero enfeite não, são lâmpadas funcionais, inclusive a luz de ré fica nesse pequeno nicho. Bom, esse conjunto de lanternas na vertical, esse caimento bem reto da traseira, tem cara de Volvo, né? Eu acho. Me lembra um pouquinho o XC60, o que você acha? Diz aí nos comentários. Mas não quer dizer que a gente não tenha também cara de Honda e, mais uma vez, um certo aspecto esportivo que aparece em alguns detalhes. Aqui, principalmente, essas saídas duplas de escape com ponteiras cromadas, que, ok, quebrou um pouquinho a sobriedade, deu um tempero que o brasileiro gosta a um projeto um pouco mais gringo, um pouco mais, como pode dizer, fleumático, discreto. Em relação à geração anterior, o CR-V cresceu tanto em comprimento quanto em entre-eixos. De uma ponta a outra, agora são 4,7 metros e a distância entre as rodas é de 2,7 metros. Ele é um pouquinho menor do que um Jeep Commander, só que só há espaço para 5 pessoas. Logo, dá para concluir que essas 5 pessoas vão também muito bem acomodadas aqui dentro. E há outros fatores que contribuem para esse conforto, como por exemplo, esse vão livre bem elevado, que é ideal para superar um asfalto bem brasileiro. Falando da mecânica, debaixo do capô a gente tem o sistema eATV, que é justamente o conjunto híbrido que agora a Honda cumpre a sua promessa de tê-lo em 3 carros aqui no Brasil, tanto o CR-V quanto o Accord e o Civic. Sabe quando você está na aula de matemática, na aula de física, vê aquela conta super complexa, não entende muita coisa, mas sabe que funciona e decora a fórmula? Aqui é um esquema parecido, os japoneses não parecem fazer muita questão de que você entenda a fundo como é o eATV, mas sim que você usufrua dele. E faz sentido, porque até pra gente foi um pouco complexo de entendê-lo quando ele foi lançado. Eu estou falando de 2 motores elétricos e um motor a combustão, 2.0 com injeção direta, só que um dos motores elétricos ele é só gerador e o outro traciona o carro. O motor 2.0 de vez em quando gera energia, de vez em quando traciona o carro. Não entendeu? Normal. Mas no nosso site tem uma explicação mais detalhada para que você possa ler, reler, ver gráficos e finalmente isso entrar na sua cabeça. Mas o que você tem que entender é que funciona. Aqui há um computador dedicado justamente para analisar todas essas possibilidades, todas essas combinações de fluxos energéticos e gerar
o melhor desempenho possível. Ano passado a gente pegou 4 carros híbridos, saiu com eles de São Paulo capital, foi quase na divisa com Mato Grosso do Sul e voltou. A ideia era literalmente dirigi-los até a gasolina acabar mesmo, da pane seca, e ver qual que ia mais longe. E quem foi mais longe? O Civic. Então, naturalmente, quando a gente viu que o CR-V teria esse mesmo conjunto, a expectativa era de um consumo muito bom, muito eficiente. Só que na apresentação do carro, quando a Honda mostrou os números do Inmetro, ela mesmo já avisou, isso aqui não parece muito bom, mas no teste que vocês vão fazer, vai melhorar. Melhorou, mas não muito. Na cidade, esse conjunto de 207 cavalos e 34,2 kgfm com tração integral permanente fez 14,8 km por litro de gasolina. Bom, na estrada foram 13,1, já não é tão bom assim. A fim de comparação, o Civic na cidade faz 22,5. É quase que uma ordem de grandeza maior em termos de economia. Qual é a explicação para uma diferença tão grande? Tem a ver, claro, com os 400 kg a mais de peso desse carro e o próprio formato da carroceria em si. De todo modo, depois de um sucesso muito grande no Accord e no Civic, é a primeira vez que o e-HEV não parece tão superior assim à concorrência. Mas, ao mesmo tempo, não significa que seja um conjunto ruim. E eu vou te mostrar isso dirigindo esse carro. Essa ideia de pegar o estilo de um sedã como o Civic e colocar em um SUV de médio para grande permite a gente ver como que o mesmo design se comporta em diferentes tipos de carroceria. Mas aqui dentro não é tão interessante ver que o painel do CR-V é quase que uma cópia, uma replicação do mesmo painel de Civic e Accord. Uma coisa que mais chama atenção aqui seria esse friso de madeira, ou melhor, de imitação de madeira. Isso aqui é um plástico que até parece ter alto relevo, mas não tem. Na verdade, é tudo um efeito, uma ilusão de ótica, que por si só não é um demérito. Eu gosto desse detalhezinho, dessa imitação de madeira. A madeira em si, de fato, no carro é algo cada vez mais caro, até por questões ambientais. Então, a imitação é válida e, mais uma vez, traz pra gente algo incomum, principalmente nos concorrentes do CR-V e em outros SUVs médios. Mas eu acho que na primeira vez que eu entrei nesse carro, eu já estava até pronto para criticá-lo por essa suposta falta de originalidade, mas eu percebi que ao mesmo tempo tudo aqui dentro é muito bem construído. Esse carro tem uma qualidade muito evidente. O painel, ele é praticamente todo revestido de materiais macios ao toque, tem pouco plástico duro, e mesmo onde tem, como aqui no console central, ele não tem um aspecto ruim. Em termos de barulho, também ele se sai muito bem, você não ouve nenhum ranger, você não ouve nenhum tipo de encaixe mal feito, e eu já encontrei peças desencaixadas em console central em carros de 500, 600 mil reais, e muito confortável, né? Esses bancos, eles têm um reforço na parte do assento que melhora a ergonomia, tem ajuste elétrico tanto de profundidade, altura, inclinação e lombar. O volante tem ajuste de profundidade e altura, e aí começam as decisões. Eu acho que a Honda faz questão de, mais uma vez, ser sóbria, entendendo onde que essa sobriedade começa a virar talvez um pouco de simplicidade, um pouco de falta de criatividade, que não acontece aqui de certa forma não. Por exemplo, ar-condicionado digital e bisona, perfeito. Soluções elegantes como os mostradores tanto de temperatura quanto de fluxo de ar dentro do seletor giratório. Isso é bacana. Quadro de instrumentos digital de 12 polegadas, uma qualidade muito boa, uma das melhores interfaces do mercado. Mais uma vez a Honda colocou algo bem bonito aqui, bem prático e bem útil. Até quando você pisa no freio dá para perceber a animaçãozinha no carro, quando você liga o farol, quando você dá seta, tudo aparece nesse carrinho aqui no centro dessa tela de 12 polegadas, que também funciona muito bem com o volante multifuncional bem ergonômico. A central multimídia, por outro lado, é pequena, 9 polegadas. Poderia ser maior? Poderia. Eu aproveitaria mais uma central grande, mas faz falta? Bom, também não. Se a gente considerar que a grande maioria das pessoas usa Android Auto e Apple CarPlay, isso aqui atende. Talvez falta um pouquinho de brilho na imagem, talvez falta um pouquinho de definição, mas que não chega a ser um problema que costuma acontecer bastante em fabricantes japoneses, inclusive a própria Honda até então. Ao mesmo tempo, a gente tem carregadores USB-C e USB-A aqui na frente, carregadores USB-C aqui atrás, carregador por indução
com uma potência mais adequada, que é capaz até de manter e realmente carregar o celular quando você estiver conectado ao Apple CarPlay sem fio. Ao mesmo tempo, o Android Auto é só com fio. E outros detalhes como freio de estacionamento aqui no botão, seleção de modo de direção também na chavinha e um teto solar realmente panorâmico e 100% automático. Não precisa de nem encostar nem no vidro, nem na cortina para usufruir. Ao mesmo tempo, você quer aproveitar a música? Bom, fecha o teto solar, claro. Aproveita um bom isolamento acústico desse carro, que não é perfeito, ao volante eu te mostro. E tenha 12 caixas de som da Bose, sistema Hi-Fi, para completar esse pacote multimídia e dar uma melhorada e compensar um pouquinho, talvez o único ponto que não é acima da média, né, que é essa central multimídia. Mas em geral é um carro que é, mais uma vez, discreto, mas muito bem construído, de bastante qualidade. Eu te mostrei que o CR-V tem tamanho equivalente quase a de um SUV de 7 lugares, mas então por que eu estou tão apertado aqui e meu joelho está pressionando a parte de trás do banco do motorista? É porque, na verdade, o banco traseiro ele corre nesses trilhos, que é uma solução bem importante para o conforto aqui atrás. Perceba que com ele todo aqui para trás, a distância do joelho para o banco da frente fica quase que de 2 palmos, é espaço de sobra. E você pode dosar isso, tanto pensando no espaço do porta-malas, quanto também na inclinação. Então eu posso chegar um pouquinho aqui para frente e inclinar o encosto. Isso transforma bastante a experiência de se viajar aqui atrás, aliado, claro, a detalhes como o bom ajuste de suspensão, que é, claro, multilink dependente, né, não é independente aqui, e os bancos de couro, que são muito bons. Inclusive, se você não gosta de bancos claros, há a opção de bancos escuros, só que eles são sempre vinculados à cor da carroceria. Então essa carroceria nesse azul escuro, que é a cor de lançamento, sempre vem em branco, mas tem outras opções com outras cores que vem em preto. Ao mesmo tempo, tem 2 saídas de ar, uma para cada lado, que não seguem esse padrão de colmeia, tanto da grade quanto do próprio painel que esconde a saída de ar da frente, e 2 saídas USB-C, uma para cada lado também. Quem vai no meio fica um pouquinho desamparado, mas sem passar muito sufoco. O chão, ele é bem plano, então não rouba muito espaço dos pés também, logo aqui no final do console central. E se você estiver viajando com 3 pessoas, por exemplo, você pode colocar o terceiro ocupante aqui e chegar essa parte para frente para priorizar a bagagem. Ao mesmo tempo, se houver 1 ou 2 pessoas aqui atrás, você pode colocá-las à esquerda e chegar esse segmento aqui para frente. Eles são independentes, bipartidos, como sempre, tanto na inclinação quanto também na profundidade. E qual é a lógica de ter, mais uma vez, um carro com tamanho para 7 lugares e só 5? Garantir que uma pessoa do meu tamanho, 1,82 por exemplo, viaje com bastante conforto. Há famílias que valorizam isso, que querem ter um SUV, mas no padrão americano, né? Conhecido por gostar de carros muito mais espaçosos, feitos para as ruas do tamanho das cidades que eles têm lá. Aqui no Brasil essa ideia também é válida, mesmo que para um nicho específico que o CR-V está mirando. Com 207 cavalos e 34,2 kgfm, até dá para você ter um desempenho esportivo, mas não é exatamente o foco do CR-V. Eu estou aqui quase parado, coloquei ele no modo esporte e acelerei. Perceba que o motor a combustão entra com tudo e acaba fazendo bastante barulho, que não era a ideia aqui, mas em nosso teste ele foi de 0 a 100 em 8,8 segundos. É bom, não é impressionante e também é bem longe de ser desagradável. Ele atende bastante ao público que deve dirigir esse carro. Mas a intenção, principalmente nesse arranjo de 2 motores elétricos, o motor a combustão, é que ele seja um carro de desenvolvimento linear. Então, como que isso funciona na prática? Em primeiro lugar, em baixas velocidades, quem vai movimentar o CR-V é o motor elétrico. Então, isso garante mais silêncio e um torque um pouco mais instantâneo. Eu falo um pouco porque, como a bateria aqui é bem pequenininha, é praticamente um tampão, né, é um passa-régua aqui para garantir que o fluxo energético não seja interrompido em momento algum, não há energia suficiente para você sustentar uma arrancada, aquele coice bem típico de um carro elétrico. Mas
Ok, ele é confortável, ele desenvolve bem numa subida, você não tem aquele giro alto que incomoda mesmo num câmbio automático. E falando do câmbio automático, aqui está uma das diferenças para o Civic e para o Accord, porque no eHV dos sedãs, o motor a combustão tinha só uma marcha. Esse aqui é um câmbio ICVT que troca aquela correia que altera a posição por engrenagens planetárias, que alteram, na verdade, a velocidade de giro para criar a relação de marcha. No Civic e no Accord, essas engrenagens tinham só uma velocidade. Agora a gente tem duas. Uma para quando eu faço uma arrancada um pouco mais exigente, ainda assim em velocidades de trechos urbanos, e outra para quando eu acelero mais o carro e sustento a altas velocidades na estrada. O ajuste de suspensão também é bem acertado, é um carro bem estável, até pela largura dele. Isso faz com que a rolagem seja menor, mas também méritos para a Honda, que encontrou um ajuste de suspensão, principalmente traseiro, muito bom. Essa nova geração ela traz mais rigidez da carroceria, isso significa menos barulho, menos torção, e realmente você não ouve barulho quase nenhum. E de acordo com a Honda, houve uma melhoria no isolamento acústico do carro. Nesse momento, está funcionando só o motor elétrico e realmente você ouve um pouquinho do som das caixas de roda, um pouquinho do vento, nada muito incômodo. Mas o tanto que o motor 2.0 vaza aqui na cabine, eu achei um pouco acima do ideal. Quando você pisa, então, é bem acima do ideal. Se você está numa estrada do interior de São Paulo, que dá para sustentar 120 km por hora por período seguido de tempo numa subida, o motor 2.0 ele fica por um bom tempo fazendo barulho que não era o ideal, não era o esperado num carro desse nível não. Mas saber que esse carro chega a 120 e aqui num ambiente fechado como a gente está, a gente chega a 130, 140, 150, com essa linearidade, sem coice, mas também longe de passar aperto, longe de passar sufoco, é algo que melhora bastante a experiência de condução. Ao mesmo tempo, você tem um ADAS bem calibrado, com controle de cruzeiro adaptativo, o assistente de permanência em faixa. Todas essas informações são bem acessíveis aqui no quadro de instrumento digital de 12 polegadas. E detalhes que hoje em dia já estão um pouco mais banais, mas que seguem aqui e mostram que a Honda se atentou para não deixar pontas soltas. Então você tem os limpadores de para-brisa que tem detecção de chuva, eles têm até um modo de aspersão diferente que joga a água direto na lâmina para que o tempo de obstrução por conta da água presente aqui no vidro antes dela ser limpada seja menor. Os faróis têm a troca automática de farol alto e baixo. Enfim, não falta nada para que você tenha uma condução levemente interessante, mas bem confortável e muito segura. Afinal de contas, também temos a frenagem de emergência e 10 airbags. É um carro que no crash test não tem por que se sair mal, muito pelo contrário. Ele tem tudo para se sair muito bem. Conforto, um desempenho adequado e segurança. Se você é um camarada que vê no carro muito mais razão do que emoção e topa pagar R$352 mil, será que precisa de mais alguma coisa? Acho que para mim está adequado. A Honda conhece bem os clientes e os clientes conhecem bem a Honda. Nos eleitos, que é quando vocês, donos, opinam sobre seus carros, é uma marca que sempre mostra um alto grau de satisfação e um alto grau de fidelidade. Então quem tem um Honda costuma pagar um pouco mais para ter um Honda, analisando frente a outros concorrentes, por fatores difíceis de serem quantificados, mas que a gente sabe que existem, como confiabilidade, pós-vendas, um grau de satisfação com o carro ao longo dos anos, enquanto você é dono dele. E o CR-V parece bem calculado para esse tipo de pessoa. Como eu te falei no começo do vídeo, a ideia aqui não é fazer volume, não é bater recorde de vendas. É atingir um segmento específico, diverso do que é o predominante hoje no mercado, mas que existe e que pode ser atendido por essa opção, ao mesmo tempo que a Toyota tem um RAV4, que é o grande rival do CR-V. A Honda não declara nominalmente, mas deixa entender isso. Mas, de todo modo, é bom a gente ter mais opções. Quanto mais opções, quanto mais diverso o mercado, mais fácil de você encontrar aquele carro que realmente te atende. E aí você vai descobrindo se topa pagar mais por mais tela, se topa pagar mais por mais potência, por mecânica híbrida, por um carro totalmente elétrico, ou por todas as nuances que fazem com que esse carro faça certo sentido aqui no Brasil.
Agora, se ele vai ser um sucesso maior ou menor do que o esperado, se ele vai atingir exatamente o que ele se propõe, só com o tempo. Tanto para você descobrir isso, quanto para você também entender se é um CR-V, se é algum SUV, algum sedã ou qualquer outra coisa que te atende, siga acompanhando a Quatro Rodas. E os nossos testes, claro, porque aqui a gente faz jornalismo. Valeu!